com o Cristiano 4 anos, né? A gente conviveu 4 anos juntos ali no Real Madrid. E realmente é essa... E é isso mesmo? É isso mesmo, cara. E essa é até é a ambição dele mesmo, de, cara, eu fiz 50 gols essa temporada, a próxima temporada eu vou fazer 60 gols e vai atrás. E uma coisa que acabou marcando muito o jogador brasileiro também era que o jogador brasileiro era, vamos dizer, preguiçoso, né? Fora, menos né? disciplinado. Menos disciplinado. E eu via que, comecei a ver que, falei, cara, não é do jogador brasileiro. Isso é do ser humano. E conforme você vai alcançando objetivos e metas, completamente normal. Você ir diminuindo o ritmo. E aí foi, em alguns atletas, eu vi uma motivação diferente. O Cristiano é um deles, mas tem 3 para mim que foram muito marcantes, que eram o Maldini, o Cafu e o Rogério Ceni. 2 deles, inclusive, brasileiros, né? Mas, cara, os caras ganharam tudo e no dia seguinte os caras estavam lá com a mesma vontade de treinar, de determinação, de superação. E eu falei, cara... E aí perguntei para os 3 e a resposta foi, assim, dos 3 era o prazer por ganhar. Assim, ganhei, amanhã eu quero ganhar de novo. Estarei aqui lutando, batalhando, treinando, estando na melhor condição possível, porque eu quero ganhar de novo. Então, foi isso que eu acabei... Não é ganhar uma vez, né? Não. A minha vida é... Quando eu fui campeão da Champions em 2007, foi a 5ª do Maldini. O cara, assim, a comemoração completamente diferente. A minha de estourando ali a champanhe, o cara no vestiário, claro, muito feliz comemorando, mas o processo para ele, igual. Sim, a seriedade nos jogos, no comprometimento, no treinamento e tudo mais, você fala, cara, é esse que eu quero, é esse tipo de inspiração que eu quero. E aí eu vejo muito no Cristiano exatamente isso, de ganhei e quero continuar ganhando. E aí você vê o Messi também, né? O cara ganha 7 vezes a bola de ouro, cara, é muita coisa. E aí, já que você entrou por essa porta, eu queria te perguntar. Você ganhou como melhor jogador do mundo. Foi o último brasileiro a ganhar, né? Isso, 2007. Como melhor jogador do mundo. Depois de ter ganhado a Champions, ganha de melhor jogador do mundo. Como é que é o dia seguinte, o ano seguinte? Assim, pra você, né? Você falou desses caras. Como é que é? Porque, cara, você chegou no ápice de uma parada, né? Cara, é muito legal, sim, você receber, né, ser homenageado por isso. Mesmo o futebol sendo um esporte coletivo, eu tendo essa consciência de que, cara, só cheguei lá porque meu time era muito bom. Meu treinador era muito bom, meu time era muito bom. E eu acabei sendo protagonista de muitas conquistas coletivas. Mas é muito legal, você fala assim, cara, aquilo que eu me propus a fazer profissionalmente, eu fiz com tanta qualidade e excelência que eu estou sendo premiado por isso, né? Mas sempre com essa consciência de que sem meus companheiros não teria chegado até ali. E aí, como eu já tinha um pouco dessa experiência com esses caras, eu falei, cara, eu quero tentar outras vezes, né? Chegar aqui e brigar. E no ano seguinte, 2008, eu estou entre os 5, fico ali brigando. E aí depois, 2009, eu vou para o Real Madrid, aí tem lesão, aí tem, enfim. Mas estava sempre ali nessa briga. Mas é demais, assim, é uma sensação e um presente de Deus, porque eu nunca imaginei também, assim, de sonho, você falar de criança, tá assistindo televisão e falar assim, eu quero ser o melhor jogador do mundo. Essa ambição você não tinha. carregava. Tinha o sonho de ser jogador profissional do São Paulo e jogar com a camisa da seleção uma vez. Assim, se eu for convocado uma vez para a seleção, para mim tá ótimo. Então, versículo que fala, né, que Deus tem uma Copa. Deus tem muito mais do que nós podemos pedir, pensar, né, imaginar. Realmente foi o que aconteceu comigo, porque eu não tinha essa ideia. Muito bom. Mas assim, mas a questão é assim, você ganha de melhor jogador do mundo, tal. Depois que acontece a premiação, entra férias, não? Como é que é a sequência lá? É no meio da temporada. Entendi. No meio da temporada. É que são 2 prêmios diferentes, né? Tem a Bola de Ouro, que acabou ficando a mais famosa. Né? Só que a Bola de Ouro é o prêmio de melhor jogador europeu, que é dada pela revista francesa France Football. E aí tem o prêmio da FIFA, que é o melhor jogador do mundo. Que hoje eles chamam esse prêmio de The Best. Na minha época ainda não era The Best, era FIFA World Player of the Year. E aí você tinha essa premiação. Eu acabei ganhando as 2. Tinha jogador que ganhou uma e não ganhou a outra, enfim, porque são votações diferentes. A Bola de Ouro é votada por jornalistas ao redor do mundo, eles fazem uma votação e escolhem os 3 melhores. E é só entre os europeus? As ligas europeias? Só entre as ligas europeias. Entendi. E aí e o da FIFA são capitães e treinadores das seleções que votam.
no melhor jogador da temporada. Então, são 2 eleições, 2 votações diferentes e, aí, assim, tive o privilégio de ganhar os 2. E aí, a bola de ouro foi em novembro, que eu recebi, fiquei sabendo que eu tinha vencido. E o prêmio da FIFA foi véspera de Natal. Tinha acabado de jogar o Mundial de Clubes no Japão, de lá vou direto para a Suíça e recebo o prêmio na Suíça. Dia seguinte, temporada, jogo. Dia seguinte, Maldinho tá lá. Amigo, bora. Porque só tem uma, vamos. Bora. mas realmente dá uma baixada assim, ou a motivação continua porque você quer mais uma e... Então, no meu caso, eu queria mais, assim, queria continuar vencendo e ganhando, queria aumentar a coleção, não do individual, porque eu entendi que eu só ia conquistar o individual se eu tivesse bem no coletivo. Não tinha como focar no individual, né? Não tem como focar no individual. E assim, eu fico feliz, de verdade que eu fico feliz de hoje que esse prêmio está cada vez mais vinculado a uma conquista coletiva. Porque eu acho que é muito justo, né? Muito... Até entrando no assunto do Ney, eu acho que o Neymar, durante a carreira dele, em muitos momentos ele performou como o melhor jogador do mundo. Em vários momentos. Mas não teve essa conquista, protagonista dessa conquista coletiva. Se o Paris tivesse vencido o Bayern naquela final, acho que é da pandemia, provavelmente o Neymar tinha recebido o prêmio de melhor do mundo. Não ganhou, perdeu, o Bayern ganha, acho que é o Lewandowski que acaba vencendo o prêmio. Então, eu particularmente gosto de ser vinculado a isso. São pouquíssimos e raros casos que o jogador se sobressaiu mais do que o coletivo, e um deles é o Ronaldo Fenômeno, que eu sou muito fã, e ele, ganhando uma Copa UEFA, ele é eleito o melhor jogador do mundo. Ganhou com a Inter a Copa UEFA e ele acaba sendo eleito. Que isso é muito raro de acontecer. São caras ele era um absurdo. Fenômeno. Mas aí, até uma coisa que eu ia perguntar aquela hora, voltando aí no tempo, como é que foi a sua sensação de fazer parte, porque você subiu muito novo, aí logo, né, nesse começo de carreira, você também já é convocado e você faz parte também de uma equipe que foi campeã, e a última vez que foi campeão. Então, e você era o menino daquele time, né? Como é que era isso? Foi muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, porque eu estreio no profissional em janeiro de 2001 e eu vou ser campeão do mundo em junho de 2002. Isso é 1 ano e meio de profissional. E aí tive esse meu primeiro ano, 2001, e aí joga, fica no banco, joga, vai ganhando a posição, e aí terminei o ano já como titular, e aí começam alguns treinadores a falar, o ano seguinte é Copa, e aí o Filipão, no ano de 2002, ele podia fazer algumas convocações só com jogadores brasileiros. Eu acabei sendo convocado em algumas dessas convocações, minha primeira convocação é uma dessas, que é um jogo contra a Bolívia em Goiânia, e aí, cara, é uma emoção impressionante. Eu estava no banco, na beira do campo ali em pé, quando toca o hino, cara, é muito emocionante. Assim, você tá ali representando seu país e, sabe, passa um filme na cabeça de todos os atletas que já tinham vestido. Você tinha o quê, camisa. 20 anos? Tinha 19. 19. Ia fazer 20, foi em janeiro, ia fazer 20 em abril e depois fui para a Copa. Então, 19 anos, cara, assim, você olha o estádio, todo mundo cantando o hino, você fala, cara... Não acredito, né? Assim, é um presente de Deus, realmente, um privilégio estar aqui. E aí fui para mais algumas convocações, e aí teve uma convocação final que ele podia convocar todo mundo, que foi um amistoso contra Portugal em Portugal. Nesse eu não fui convocado, o último amistoso antes da Copa. Aí você fica na cara, né? Aí você vai, cara, aí você vai se autoconsolando também. Sou novo, né? Vou ter outras oportunidades e tal. Não é a última dele.